Olá, meus amigos síndicos e gestores condominiais. Estamos aqui para mais um programa Doutor Condomínio em Foco pela Conde TV. E hoje eu quero falar com vocês qual o justo valor da remuneração de um síndico. Você já parou para avaliar isso? É isso que a gente vai tratar, esse é o nosso tema de hoje, porque muitos síndicos se sentem injustiçados, se sentem prejudicados por causa do valor a receber do prolabore do condomínio. E é verdade. A gente tem que avaliar isso muito bem, porque dependendo do condomínio, a complexidade da edificação, você vai ter um prolabore diferenciado. É isso que a gente vai falar hoje para você, síndico que está assumindo um condomínio aí pelo Brasil afora. A primeira questão que você deve avaliar antes de você assumir um condomínio é o seguinte: qual é o orçamento do condomínio? O que tem previsto no orçamento do condomínio que se trata de prolabore dos síndicos? Muitos síndicos assumem o condomínio e quando vão verificar o orçamento, nem há previsão de prolabore. Então o que você deve avaliar primeiro? Verifique no orçamento do condomínio se existe uma previsão orçamentária para essa rúbrica específica que se fala do orçamento, do prolabore do síndico. Então, preste atenção nisso, antes de você assumir. Se você estiver colocando essa questão da remuneração como uma questão primordial para a sua eleição, ou para uma condição para que você se candidate, você deve prestar atenção no orçamento do condomínio. Visto o orçamento do condomínio tem um prolabore lá previsto, isso é o primeiro passo. Então você já chegou à conclusão de que existe uma remuneração e você pode pensar em ser síndico ou se candidatar pela remuneração. Muitos não vão pela remuneração, mas a gente, vamos lá, vamos convir que a remuneração é importante para um gestor. Bom, aí o segundo item que você tem que avaliar nessa remuneração é a complexidade da edificação. Ou seja, se é um condomínio que tem piscina, playground, um condomínio clube, hoje existem verdadeiros resorts condomínios, né? Então você tem que avaliar isso. Será que aquele prolabore que está previsto lá no orçamento, que você já verificou, compensa para você ser síndico desse condomínio com essa complexidade toda? Porque quando você tem um empreendimento que você tem áreas de lazer, playgrounds, salões de festas, inúmeras churrasqueiras, áreas home theater. Então, você tem uma complexidade de áreas coletivas que vai gerar para você, síndico, um trabalho muito maior. Se você tem uma condição como essa, o seu condomínio vai ser maior, então você vai ter mais demandas. Então, você tem que analisar necessariamente a complexidade da edificação para você ver se vale a pena ou não aquele prolabore que está previsto lá no orçamento. Isso aí é uma questão muito individual, é cada um que avalia isso. Evidentemente, você não está ali no condomínio simplesmente pelo dinheiro, a gente sabe disso. Mas esse prolabore vai te ajudar a manter as despesas que você vai exercer ali até no próprio exercício do cargo da função de síndico, mas também é uma remuneração, porque é um trabalho, vamos considerar, é um trabalho bem razoável que você vai ter aí. Então, essas áreas de lazer e áreas coletivas é que você deve avaliar que elas vão ser ali o fiel da balança para você ver se vale a pena ou não. Agora, você pode perguntar o seguinte: eu posso reavaliar esse valor desse prolabore? Se o orçamento já estiver aprovado, você já estiver em curso com isso, não. Você vai ter que esperar uma próxima AGO para você trabalhar esse prolabore, fazer uma justificativa desse prolabore, dizer, não deu por causa desse motivo, eu gostaria de reajustar, aí você vai ter que fazer uma justificativa para isso, tá bom? Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre esse tema. Estamos de volta aqui pela Conde TV, no programa Doutor Condomínio em Foco. Hoje a gente está falando sobre a remuneração do síndico. E agora vamos tratar sobre outro tema. Como que você pode mensurar essa remuneração? Você pode parar e pensar, como é que eu vou definir o que é justo, o que não é justo para que eu receba um prolabore no condomínio? Essa mensuração de remuneração, você tem que avaliar, mais uma vez, a complexidade do condomínio.
quantos funcionários você tem no condomínio, as áreas de lazer, se esses funcionários são terceirizados ou não, se você tem obras previstas para o condomínio, se existe alguma coisa já em curso. Você deve avaliar tudo isso para você pensar o seguinte: essa remuneração vale a pena? Será que ela vale o esforço ou o trabalho que eu vou ter aqui no condomínio? Então, para você mensurar essa remuneração, você deve avaliar todos os aspectos que envolvem esse condomínio. Cada condomínio tem uma particularidade. Tem condomínios maiores, menores, tem condomínios, inclusive, pequenos que dão muito mais trabalho do que condomínios grandes. É impressionante isso, mas é verdade. Então, você deve mensurar isso, colocar tudo no papel. Quantidade de funcionários, a complexidade que você vai ter de áreas de lazer, como é que o seu condomínio funciona. Porque tem condomínios também que são muito grandes e não dão trabalho. E tem condomínios que são grandes e dão trabalho maior do que um condomínio pequeno. Então, para mensurar isso, você não tem uma regra específica, você não tem uma norma escrita ali para você definir isso, não. Você vai ter que realmente avaliar o condomínio, particularmente, o que ele te entrega de demandas para você poder mensurar essa remuneração. É lógico que você vai ter que se basear pelo orçamento. A sua base é o orçamento. É dali que você vai começar um passo. Agora, para você mensurar e você lá no futuro, de repente, fazer algum tipo de alteração, você vai ter que ver dessa forma. Quais os parâmetros que você vai utilizar? Eu vou dar um exemplo para vocês. A Folha do Síndico é um jornal, é uma franquia nacional, ela tem uma tabela de parâmetros em que ela divide por regiões e por tamanhos de condomínios. Então, se não tem aí na sua região, consulte a Folha do Síndico, que você vai ter uma ideia mais ou menos de quantidade de unidades e complexidade. A tabela também vai além, falando sobre o síndico profissional. Você tem o síndico morador, que é a maioria, e você tem o síndico profissional. Então a tabela coloca parâmetros para um condomínio de pequeno a grande porte, para o síndico morador e para o síndico profissional também. Então você pode consultar lá, folhadosincodef.com.br, que você vai ver a tabela de parâmetros. Então você vai ter uma noção exata de quanto que você pode aproximadamente criar de parâmetros para o seu prolabore, além de tudo isso que eu já acabei de falar. Outra questão, isenção da taxa ou não? O síndico tem isenção da taxa ou não? Isso é uma outra questão orçamentária. Isso vai estar previsto no orçamento, se o síndico vai ter isenção da taxa, se ele vai receber aquele prolabore que já está definido no orçamento e se ele vai ter isenção da taxa ou não. Então, essa questão você tem que avaliar antecipadamente também, para você não ter um susto aí de amanhã receber um prolabore e achar que está bom, e aí você vai pagar a sua taxa condominial, aí passa a não compensar mais. Então é importante você avaliar isso, tá? Bom, esse era o nosso tema de hoje, qual é o valor justo da remuneração do síndico. Então pare, pense, avalie direitinho, veja o seu condomínio, analise a complexidade do seu condomínio para ver se vale a pena você assumir ou não. Vou repetir mais uma vez, evidentemente você não está assumindo o condomínio apenas por uma questão de receber o prolabore. Evidentemente, é o seu patrimônio que está em jogo, mas é importante você avaliar a remuneração sim, porque de certa forma é um trabalho e é um trabalho com muita responsabilidade, por sinal. Ok? Era isso por hoje, um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa.